Amado Jesus, que a Tua presença se faça em nossos corações, em nossa consciência, concedendo-nos a capacidade da brandura, da obediência, a capacidade do aprendizado, despido dos egos, da presunção, das nuvens negras que prejudicam a verdade e leva-nos a tantas ilusões. Que a Tua presença se faça no coração de todas as almas encarnadas e desencarnadas que encontram-se neste ambiente de luz, neste templo de Jesus, e que se estendam a todos aqueles que de alguma forma ligados e vinculados a esta casa estejam, mesmo que sejam aqueles que ainda se comprazem no mal, mas que vincula-se e liga a esta casa em busca de auxílio e socorro, mesmo quando trazem a perversidade em seus corações, as guerras, a maldade. Mas são gritos de rogativa para que possamos auxiliá-los, pedidos de ajuda, de socorro. Mas muitos não sabem ainda como expressar os hábitos, orgulho e ego estão acima das suas compreensões e das suas necessidades. Um dia fomos assim, Senhor, mas libertaste-nos, convidou-nos para o banquete, onde saciamos a nossa sede e fome e encontramos as forças da transformação. E assim estamos no caminho para a regeneração. Iluminai o estudo, abençoai a nossa compreensão e que seja feita sempre a Tua vontade, ó Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja Teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos da prática de todo o mal. Cubra-nos com Teu manto e em nós esteja hoje e sempre, que assim seja. No capítulo 27, pedi e obtereis qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar, ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, com a porta fechada, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos dará a recompensa. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes mesmo de pedirdes. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se não lhes perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Ele disse também essa parábola a alguns que depositavam confiança neles mesmos, como sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Ora, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graça por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como é também este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para os céus, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. E vos declaro que este retornou à sua casa justificado, e não o outro, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. São Lucas, no capítulo 18, versículo 9 a 14.
Que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. O último encontro, no último domingo do ano, desse estudo do Evangelho de Jesus Cristo, na compreensão da mediunidade e dessa profissão tão fantástica e tão sublime que nós podemos carregá-la para a eternidade e sermos mensageiros de Jesus, sendo medianeiros do amor. Pensa nessa profissão. Nossa carteira está assinada para o resto da eternidade. Não é? Olha que fantástico. Você pode ser médico, doutor, policial, juiz, mas isso aí vai ter prazo de validade, né? Agora, nossa carteira assinada, né? Na CLJ, né? Das leis de Jesus Cristo, né? Nós teremos aí, então, para a eternidade, se assim nós quisermos, o direito de estarmos trabalhando, né? Vinculados nessa empresa universal que é o amor, né? Olha que fantástico. Uma das coisas muito importantes que todos nós temos que trazer para estarmos, né, vinculados a essa profissão, eu estou falando como profissão espiritual, tá, gente? Vinculados a essa prática, né, é a compreender o sentido da realidade sob a luz da verdade. Uma das problemáticas maiores que podem ocorrer-nos, um perigo muito grande, é a presunção. Sabe, o médio presunçoso, ele já decretou falência para si próprio. Primeiro porque na presunção ele desliga com as forças do alto e acha e acredita que ele que é o interventor de todas as situações e que é dele que saem as energias. Por um período ele pode até estar certo porque vai sair dele essas energias. Só que existe aí uma problemática. Ao doar de si, né, saindo dele, acontece o quê? Ele não repõe ela com as energias dos céus. Então, consequentemente, terá curta duração. Que seja 10, 20, 30, 40, 50 anos, não importa. Mas terá curta duração. E amargará existências, dores, que a gente pode pensar que é para a eternidade. Então, o primeiro ponto, presunção. Temos que ter muito cuidado. E, segundo ponto, o medianeiro não pode permitir que em seu coração more mais de 3 minutos algum sentimento perverso. Pois nós sabemos que hoje tem aí, eu não sei se isso é uma realidade ou é científico, quando a pessoa deixa cair um alimento no chão, ele tem 3 segundos para pegar antes que seja contaminado. Eu não sei se isso é invenção ou isso tem alguma comprovação científica. Mas eu tenho certeza que existe uma comprovação mediúnica que se você permitir que um pensamento, que um sentimento habite seu coração mais de 3 minutos, você terá uma dificuldade muito grande de se livrar dele. Muito grande. E aí ele passa a começar a ser patrimônio do seu corpo, do seu duplo etéreo e do seu espírito, dependendo do tempo que você for permitindo que ele se associe à sua vontade, à sua personalidade, aos seus caminhos e à sua vida. Então, o perdão das ofensas, o perdão em todos os campos e, juntamente com o perdão, tem que estar aliado com o sentido mais puro de não vingança. Aquele que vinga ou se propõe a vingar, ele já se coloca aí como um instrumento das trevas. Ele distancia de Deus, ele afasta-se de Jesus Cristo e atrai para si poderosas forças trevosas e alimenta essa força da vingança, seja ela velada, seja ela calada, seja ela intencional, seja ela em pensamento, seja ela em sentimento, seja ela nas brincadeiras ocultas, nas brincadeiras declaradas, seja nos falatórios distantes ou nos falatórios presentes, não importa. Ao espírito, ao cristão, não é lhe dado o direito de ter a intenção ou de praticar a vingança, pois ele terá, com toda certeza, um potencial a mais para vingar e também, com toda certeza, uma problemática a mais na sua existência. Porque se ele tem potencial para fazer uma vingança acima da média das outras pessoas, porque ele movimenta energias ocultas, ele também sofrerá muito mais, porque essas energias ocultas farão um estrago muito grande em sua alma. Por um período, ele vai ficar até satisfeito.
né? E isso nós estamos vendo. Por que ele vai ficar satisfeito? Porque ele terá aquele doce sabor da vingança. Porque ele verá aquilo que ele tem como intenção, pensamento e sentimento, sucede na vida dos outros. Acontecimentos como acidentes, doenças, fraquezas, enfermidades, depois que ele lança a sua intenção. Sem precisar movimentar muita coisa material. Só que ele esquece que aquilo também vai levando a ele, num primeiro ímpeto, uma assistência espiritual perversa e negativa. No segundo, a perda das suas energias materiais, o distanciamento do equilíbrio espiritual e também o aprisionamento como um escravo de forças mais perversas, mais inteligentes e mais perseverantes do que ele. Ele será o escravo, joguete na mão dos outros. E aí cai-se no problema de ser escravo por uma eternidade, que ninguém sabe o tempo que é, de mãos trevosas que querem sempre manter o reino das trevas em planetas inferiores. Então não é um bom negócio. Só assim, depois que nós temos estas consciências e buscamos praticá-las, nós começaremos a adquirir um potencial energético mais elevado. E aí nós faremos aquilo que Jesus disse, prodígios e milagres. Milagres estes que são nos processos dos tratamentos espirituais. Sejam eles presentes, sejam eles à distância. Sejam eles a encarnados ou desencarnados. Sejam eles a amigos, a famílias, a quem amamos, ou seja também aos nossos algozes, inimigos e perseguidores. E só tem uma coisa que ele não funciona. Aí não dá certo. A mediunidade para si mesmo. Ele sempre vai precisar da mediunidade de alguém. Por mais capacidade de inteligência tecnológica, científica, espiritual que ele tem. Sempre ele vai precisar de alguém. Né? Jesus Cristo veio à Terra e precisou de 12 para poder implantar o seu reino. Compreende? E os 12 precisaram de 100 mil. Os 100 mil precisou de 1 milhão. E assim é a forma da transformação. Se fosse sem essa necessidade, Deus iria à Terra e fazia a transformação em um passe de mágica, a um instalar de dedo. Não é? Mas não é assim. É da lei dele próprio, de Deus, nosso Pai, Criador. Mediunidade não serve para si próprio. Né? Quando ele conta essa história que um fariseu e um publicano foi ao templo rezar, para isso nós precisamos entender quem é o fariseu. Vamos ver se aqui tem a denominação do fariseu, para que a gente tenha, né, uma certeza absoluta. Eu não sei se nessa edição aqui tem fariseu. Tem essas explicações. Né? Os outros evangelhos têm. Vou ver aqui atrás, para que a gente possa... aqui não tem, ó. Tem algum evangelho aí que tem, Alexandre ou Carla? Porque esse aqui não tem. Eu gosto daqueles evangelhos, os evangelhos que tem os glossários, os tradutores, que aí leva-nos a uma, sabe, a uma relembrança, porque nós temos que estar sempre deixando vivo na nossa memória, porque uma das coisas muito sérias que aqueles que têm interesses materiais e trevosos fazem é modificar o sentido das palavras. Se nós pegarmos o sentido das palavras que estão sendo mudadas, a gente fica assustado. Para quê? E por que eles fazem isso? Para tirar a forma do contexto da verdade, da realidade, e inserir, sabe, o apego à materialidade. Não é? Compreende isso? Então é muito importante que a gente tenha sempre a lembrança e o conhecimento do que quer dizer aquela palavra no sentido profundo da espiritualidade, da espiritualização, da nossa caminhada em espiritualização. Porque vão mudando o sentido e nós vamos distanciando da espiritualização e nos materializando sobre a questão da materialidade e do distanciamento da espiritualização de Jesus Cristo. Isso é muito importante.
que a gente tenha sempre vivo na mente. Tem aí? Esse aqui evangélico, eu adoro ele é o velhinho, né? É o nosso antiguinho, né? Então, veja só, fariseus. A tradição fariseu, do hebreu parash, divisão, separação. Veja só, os fariseus, então, eles já se declaravam que eles eram separados. Eram seres à parte da sociedade hebraica, da sociedade dos judeus. A tradição formava uma parte importante da teologia judaica. Ela consistia na coletânea das interpretações sucessivas dadas sobre os sentidos das escrituras, e que se tornavam antigos artigos de dogma. Era, entre os doutores, objeto de intermináveis discussões, o mais frequentemente sobre simples questões de palavras ou de forma. No gênero das discussões teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média, daí nasceram diferentes seitas que pretendiam ter cada uma o monopólio da verdade, e como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente umas às outras, detestando-se cordialmente. Então, veja só, eles discutiam ali em terminar por palavras para mudar o sentido dela, porque cada um queria ter o seu dogma. Entendeu aí? Eu queria ter a sua verdade. Olha, eu quero que essa palavra seja traduzida assim. Então, ela tem esse sentido. O outro não quero que seja assim. Então, cordialmente, eles discutiam semanas. Saulo de Tarso era doutor nas palavras. E ele mudava as interpretações. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve como chefe Hillel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé não era devida senão às Escrituras. Entendeu? Por que ele ensinava que a fé era devida às Escrituras? Porque ele era fundador de uma escola. E eles faziam seus dogmas nas Escrituras. Então, as pessoas teriam fé em quem? Nele. Disfarçadamente na Escritura. Mas quem tinha modificado a Escritura? Ele. E na Escritura ele colocava a mudança dos profetas, né? Ele pegava as profecias, ele pegava os profetas e colocava como tradução, como a forma que ele queria que a palavra fosse interpretada. Entenderam aí? Compreendeu o que é fariseu? E os outros? E o outro é publicano? Né? Se fosse pela sequência lógica, mas não é, né? Publicanos. Assim chamavam-se, na antiga Roma, os cavaleiros arrematantes das taxas públicas, arrecadadores dos recolhimentos dos impostos das rendas de toda a natureza, seja na própria Roma, seja em outras partes do Império. Então, veja só, o fariseu era tido como muito respeitáveis, porque eram doutores da classe média alta, e os publicanos eram tidos como ladrões. Então, o fariseu ficou justificado perante ele, mas não perante Deus, e o publicano baixou a cabeça e disse: meu Deus, me perdoe, eu sou um pecador. E este foi embora justificado perante Deus. Compreendeu aí? Então, isso é a nossa essência de estudo, tanto de hoje como da nossa vida inteira. Nós temos que pensar sobre isso. Não tem mediunidade, não tem potencialidade mediúnica com água no coração, com ódio, com raiva, com melindre. Só em fraternidade. Não é? Se colocarmos na frente de Cristo, pode ter certeza, nós não caminharemos mais todo o tempo. Por isso muitos abandonam o Espiritismo. Por isso muitos abandonam as religiões. Por quê? Porque eles sempre se colocam na frente do Espiritismo, na frente do cristianismo, na frente de Cristo. Deixam todos isso em segundo plano. Hoje eu passei em frente a um galpão que foi alugado recentemente, na avenida ali, né, principal, e com as letras garrafais lá, que lá será, ou já está construindo, ou já abriu, não sei, uma igreja, né, do reino de Deus, do templo de Deus, né, com o poder de Deus, né. As letras são grandes, né, grossas e em dourado, parecendo ouro. Eu falei, tudo aquilo que é distante de Jesus Cristo que nasceu num estábulo, né. Não estou criticando, estou analisando, né, a grandidade desse estudo evangélico. Boa tarde a todos. Boa tarde. Continuando, desobsessão por corrente magnética,
A corrente magnética aplicada à desobsessão. Historicamente, temos comentado que a corrente magnética aplicada à desobsessão foi inicialmente estabelecida por Jerônimo Candinho, a partir da sua experiência junto ao exemplar educador espírita Eurípides Barçanufo. Devido aos resultados, vários grupos espiritistas passaram a se utilizar do método em suas atividades desobsessivas, e aí surge a figura de Gilson de Mendonça Henriques, como um dos grandes divulgadores do novo processo, aperfeiçoando-os e auxiliando a vários dirigentes a implantar com sucesso tal metodologia. Mas, como sempre, vem-nos à mente uma pergunta: será que os espíritas contemporâneos de Allan Kardec não vislumbraram esta possibilidade? A pergunta procede porque, naquela época, o magnetismo e os seus processos eram muito mais conhecidos, e não podemos esquecer que a espiritualidade sempre esteve presente e orientando, tanto em relação aos princípios quanto aos métodos. Em nossa opinião, com base em vários exemplos encontrados na Revista Espírita, podemos afirmar que sim. Alguns grupos, através de seus dirigentes, chegaram a escrever ao codificador a respeito. É o caso da Sociedade Espírita de Bordeaux. Kardec publica trecho do relatório anual dessa sociedade na Revista Espírita de junho de 1867, na página 183. E dentre os relatos dos quais já citamos, parte no capítulo 3 ainda encontramos: eis, acrescenta o senhor Peirane, os principais ensinamentos que saíram para nós das sessões consagradas aos espíritos obsessores. Para agir eficazmente sobre o obsessor, é preciso que os que o moralizam e o combatem pelos fluidos valham mais que ele. Isso se compreende tanto melhor quanto o poder dos fluidos está em relação direta com o adiantamento moral daquele que o emite. Um espírito impuro chamado a uma reunião de homens morais, aí não se sente à vontade, compreende a sua inferioridade, e se tentar enfrentar o evocador, como por vezes acontece, ficai persuadidos de que logo abandonará o papel, sobretudo se as pessoas componentes do grupo onde se comunica se unem ao evocador pela vontade e pela fé. Os espíritas estão estudando, gente, por acaso? Esses espíritas que buscam Umbanda, benzedores, eles estudam alguma coisa? Ou eles pulam essa parte? Qual que é a lógica? Você vai buscar um espírito para te benzer ou te auxiliar, sendo que ele está em situações inferior à sua. Qual é a lógica? Você vai pedir um espírito para ajudar você num vício de bebida se ele precisa de uma marata para descer, para ligar ao médium? Qual que é a lógica que os espíritas estão colocando hoje, que ele precisa de um ritual, de uma encruzilhada, de um sacrifício, de uma entidade sensualizada para poder receber um conselho e pedir ajuda ou uma proteção? Qual que é a ajuda, qual que é o sentido de um espírito acreditar que precisa de um tatuar, de um colar, de uma guia, de um amuleto, ou até a modernidade da agora, a tatuagem, para poder ficar ao seu lado o seu anjo protetor? Olha, faz uma tatuagem que eu estarei sempre ao seu lado. Aonde está escrito isso? Qual a lógica de nós crermos nisso? Isso é muito simples. Você vai no dentista e fala assim: olha, eu quero fazer um tratamento dentário. Aí quando é seu nome, meu nome é fulano. Você olha para ele está com os dentes podres. Aí você senta lá, vai fazer. Você vai no homem e fala assim: olha, eu vou fazer um tratamento capilar para você. Você chega lá, ele está com calvas, careca, com problemas no cabelo. Você vai fazer o tratamento com ele? Qual que é a lógica você falar? Você vai no endocrinologista, eu quero uma receita para emagrecer, ele é gordo. Isso não é nem questão de espiritual, isso é questão de observação lógicas. Então, para que a gente fale com o espírito, nós temos que ser moralmente melhor que ele, intencionalmente melhor que ele. Não precisa ser santo, mas precisamos fazer o básico dos deveres de casa. Temos ainda fragilidades que são as explosões do nosso sistema emocional, do nosso sistema nervoso, dos arquétipos que ainda gravamos na nossa consciência e que muitas vezes, através de determinados estopins, colocam-se para fora? Sim, temos. Isso não quer dizer que você é inferior. Não quer dizer que você é inferior. Quer dizer que você é doente e está tentando se tratar, se curar, mas que você já pegou o caminho da melhora. Quando Jesus Cristo veio aqui, ele escolheu lá aqueles que o seguiriam e ele escolheu só homens perfeitos? Não. Falou: você quer melhorar? Então venha. Segue-me.
Entenderam aí? E ele disse, e ele, a partir do tempo que os apóstolos ficaram com ele, que foram 3 anos, ele foi doutrinando ele, ensinando as máximas como eles teriam que ser. E só depois que ele passou tudo, que ele foi embora. Depois que ele passou tudo, ele falou, agora vocês, eu não chamo vocês mais de empregado, porque o empregado ensina. Eu chamo vocês de irmãos, de amigos. Porque irmãos e amigos são afins no mesmo saber. Compreendeu a diferença? E aí Jesus Cristo falou, vocês não precisam de mim agora, eu já estou indo. Vocês fazem o que eu fiz e muito mais. Basta fazer o que eu ensinei. Pronto. Basta fazer o que eu ensinei. Então, quando nós medianeiros, nós temos que entender isso. Quando eu falei isso há uns 28, 30 anos atrás, no centro espírita, parece que eu fui apedrejado. O médium é um ser à parte da sociedade. O médium ele tem que ser diferente da sociedade. O médium não pode ser igual a mulher dele, igual o filho dele, igual o pai dele, igual o funcionário, igual o patrão. Não pode ser igual o amigo da esquina. O médium tem que ser diferente. Ou ele seja diferente, ou ele vai adoecer e ele não vai continuar o curso da mediunidade. Em equilíbrio. Vai ter o curso da mediunidade em desequilíbrio. Porque mediunidade só quem tira e põe é do alto. Viu a diferença aí? É simples. Então nós precisamos ser melhores. Fulano fez algo comigo, eu estou com tanto ódio, estou com raiva. Tá? Olha, leve 3 segundos para trabalhar isso. No seu coração, na sua mente. 3 dias para dissipar do seu corpo. Porque se deixar alimentar na intenção, da intenção passa para a consciência, da consciência planeja, do planejamento passa para o duplo eterno, da duplo eterno para o seu corpo espiritual, e inevitavelmente você vai concretizar aquilo. Seja hoje ou seja daqui a 1 ano, mas vai concretizar aquela vingança. Só que nesse período você vai afastar seus anjos, guardiões, protetores e os mentores espirituais. Pronto, está aí, caído nas trevas. Pronto, simples assim. Creio que ainda não compreendemos bem tudo quanto podemos sobre os espíritos impuros, ou antes, que ainda não sabemos servir-nos dos tesouros que Deus nos pôs nas mãos. Sabemos ainda que uma descarga fluídica feita sobre um obsedado por vários espíritas, por meio da cadeia magnética, pode romper o laço fluídico que o liga ao obsessor e torna-se para este último um remédio moral muito eficaz, provando-lhe a sua impotência. Sabemos igualmente que todo encarnado, animado pelo desejo de aliviar o seu semelhante, agindo com fé, pode, por meio de passes fluídicos, se não curar, ao menos aliviar sensivelmente um doente. Termino as sessões de quinta-feira trazendo notar que nenhum espírito obsessor continuou rebelde. Todos aqueles de que nos ocupamos terminaram reconhecendo seus erros, abandonaram as suas vítimas e entraram em melhor caminho. Revista Espírita, de junho de 1867. Não tem um que não é modificado. Não tem um. Eu já vi muitos medianeiros dizerem, olha, nós somos, antigamente ia muito, agora é atraído. Porque o processo energético das casas espíritas, dos grupos, melhoraram muito. A consciência de muitos medianeiros. Então, antigamente, você tinha que ir. Você lembra, Maria, nós íamos em cemitério, nas catacumbas, tirar a gente de dentro, espírito deitado dentro do caixão. E o medianeiro chegava lá e falava assim, mas ele não veio, ele não conseguiu vir. Não veio, não conseguiu vir por causa de quê? Porque o médico chegava na beira da tumba assim e ficava com medo. E voltava para trás. Falei assim, ele veio sim. Você pode não ter, você não ter auxiliado a trazer, porque você ficou com medo. Mas que ele veio sim. Porque aí você tinha um trabalho para isolar o médico e usar todos os fatores da vontade energética com os outros médios. Pronto, daqueles que estavam ali para obedecer. Então, quando nós colocamos-nos na obediência, nós fazemos milagre. Agora, como colocamos opinião pessoal, medo pessoal, traumas pessoais, pronto, aí não vai mesmo, não vai. Porque se você colocou seu, nós temos que colocar de Cristo. Falou assim, eu não dou conta, mas Cristo dá. Então, se ele me pediu para ir, eu vou. Ele vai resolver todos os problemas. Acabou. Não sou eu. Compreendeu aí? Foi assim que os apóstolos entenderam com Cristo Jesus. Pedro negou Cristo, mas depois, o que Pedro fez? Pedro foi a pedra angular, a pedra angular da igreja, de Cristo. Por que foi colocado nele? Pela sua força, pela sua determinação, pela sua coragem, pela sua persistência. Mas na primeira vez ele negou. Por que ele negou? Porque ele ainda era Pedro. Compreende isso? Na verdade, ele era Simão, né? Na verdade, ele era Simão. E que Jesus falou, você agora é Pedro. Está entendendo? E em ti colocarei a pedra angular. A sustentação da minha igreja. Então, está entendendo?
É isso que nós temos que entender. Enquanto nós formos só Geraldo, nós não seremos nada. Tem que ser, eu sou o mensageiro de Jesus. Pronto, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Isso chama obediência. Olha lá, obediência e resignação. Né? A obediência é o consentimento do coração, certo? Obediência, aliás, da razão. A obediência é o consentimento da razão. Não é? A resignação é do coração. Então, quando eu obedeço, a minha razão está compreendendo a grandeza daquela obediência, mesmo que eu não tenha condição e nem opinião, porque eu vivo em dogma ainda, pessoal. Mas então eu obedeço porque eu estou acima de mim. Eu quero estar acima de mim e vou obedecer uma força acima de mim. Quando eu não obedeço, eu digo, eu estou acima de todas as forças. Compreende isso? Por que as crianças hoje, elas mandam no pai? Porque os pais deixam que elas acreditem que elas estão acima do pai. E elas já chegam com um sentido superior. Com 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela vai para 4 anos, não sabe nem escrever o eu falo, não precisa ir para a escola mais não, porque eu já sei tudo. Quantas crianças não falam isso, né? Compreende isso? O pai fala alguma coisa, fala, não pai, não é assim, 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 assado. O pai, por um comodismo, permite a criança, por achar bonitinho, mas vendo que a criança está em estado de ilusão e vontade pessoal. E aí cria-se adultos extremamente desobedientes. E nesse processo de desobediência, é desobediência contra as leis de Deus. Aí cria-se um pasto fértil para as trevas. Né? Como podemos verificar, os irmãos da Sociedade de Bordeaux já sabiam, naquela época, muita coisa a respeito das ações magnéticas aplicadas à cura e à desobsessão. Pela experiência, chegaram a definir ensinamentos e princípios, desenvolvendo métodos e alcançando excelentes resultados. Kardec, ao final da exposição, comenta a respeito do tratamento desobsessivo. A maneira por que procede para o tratamento das obsessões é ao mesmo tempo notável e instrutiva, e a melhor prova que essa maneira é boa é que dá resultado. Revista Espírita. Vamos fazer só uma análise? O que nossa casa está fazendo há 21 anos, já quase chegando aos 22? Basta só olhar os resultados. Muita gente condena nossos métodos. Muita gente condena a personalidade da nossa casa. Mas olha os resultados. Pega qual resultado foi ruim, negativo nesses 21 anos. Quase 22. Pega um só para mim, por favor. Se encontrar, me fala. Para nós estudarmos dele e fazer uma adaptação, uma melhoria do nosso conhecimento. Que eu saiba, nunca teve. Compreende? Só daqueles pode ter acontecido de que pessoas abandonaram o tratamento e não obedeceram o tratamento. Isso não é da casa, isso é dele. Isso é a mesma coisa do você vai no médico, o médico fala, eu vou fazer uma cirurgia extraordinária, você é de alto risco. E ele faz uma cirurgia de alto risco. E aí diz, olha, a cirurgia foi extremamente bem sucedida. Não aconteceu, não caiu pressão, não subiu, não deu hemorragia, batimentos cardíacos, né? Todos os seus órgãos funcionando, tudo perfeito. Só que você tem que fazer isso, isso e isso. A pessoa vai embora e só faz isso. Isso e isso, ele larga para lá. Poucos dias depois ele morre. Aí ele vai falar assim, foi erro médico. Foi a cirurgia que não deu certo. Não é assim? Uhum. Compreende? Compreende isso? É simples assim. Então não existe meio termo nas leis de Deus. Por quê? Porque as leis de Deus são definidas por energia. Você vai lá no nutricionista e diz, olha, eu preciso emagrecer 20 quilos. Perfeito. Você vai fazer esse tipo de alimentação. Aí você fala, beleza, você alimenta, bom, mas falou para mim comer arroz, mas eu gosto mais de arroz, eu vou pôr só um pouquinho, tem arroz. Ah, mas eu falou para mim não vou comer macarrão, mas eu preciso, mas eu gosto mais, eu vou tomar um pouquinho. Pouquinho não tem problema, né? Aí ele falou para mim não tomar refrigerante, mas eu vou tomar só um copo de refrigerante. Pronto, aí você seguiu todas as normas, mas acrescentou aquilo que você quis. Aí você vai de volta um mês depois e falou, mas você não engordou nada, você fez para engordar 1,5 kg. Aí você fala, o nutricionista está errado demais. Compreende isso? É isso. Simples assim. Hoje, como ontem, o argumento inicial para a implantação da corrente magnética desobsessiva foi esse. A maneira é boa, porque dá resultados. Mas os avanços do conhecimento e das diretrizes espirituais nos permitem, atualmente, explicar por que os resultados são bons e de que forma o método pode se aperfeiçoar. As razões do êxito. Voltando ao relatório de Bordeaux, vamos dissecá-lo estudando os principais ensinamentos apresentados pelo Sr. Peirani, correlatando-os aos avanços conquistados. A. Isso se compreende tanto melhor quanto o poder dos fluidos está em relação direta com o adiantamento moral daquele que o emite.
Temos repetido exaustivamente este princípio. Se os médiuns que participam da desobsessão por corrente magnética não se aperfeiçoarem, o poder dos fluidos estarão prejudicados e as possibilidades de socorro bastante diminuídas. É fundamental a reforma íntima, a união dos participantes e a atuação consciente pela vontade e pela fé. A união dos participantes, a fraternidade. Imagina se está ali tocando na mão um do outro e os aspectos energéticos não se ligarem, não se baterem, não se fundirem. O que vai dar isso? Como? Aonde vai dar isso? Compreende isso? Como que vai ter esse vínculo? É muito simples. Nós podemos pegar, aqui tem todas essas lâmpadas acesas, ventiladores ligados, aí você vai lá e corta um fio. Vem 4 fios de lá para cá, pode ser só um. Elas acendem? Não. Ventilador liga? Não. Só um fio. Todas elas se apagam. Compreende isso? Ah, mas aí se deixa os 4, aí vem o distribuidor, aí um só, aí apaga 3 lâmpadas, 5 lâmpadas, depende aonde ela está direcionada. Não apaga tudo. É o que está acontecendo. Muitas vezes acontece de que o médium está vinculado a uma determinada específica direção de trabalho, ele apaga ali aquela corrente elétrica ali. O todo está funcionando, mas aquela parte, 3, 4 lâmpadas estão apagadas, ou da direita ou da esquerda. Então isso é muito importante que a gente tenha uma consciência disso, porque quando eu falo de consciência é uma coisa muito simples. Quem é o maior beneficiado? Nós. E nós estamos na corrente, nós estamos no trabalho por causa de quê? Alguém é obrigado? Vai lá na sua casa, te amarra, traz no cabresto? Não, vem porque quer. É voluntário. Porque a alma já gritou, nosso corpo pode vir até arrastado, mas nossa alma está vindo voando. Não é? Porque o corpo regido pelo cérebro é arrastado. Muitas vezes. Não é? Mas a alma vem gritando de felicidade. Então nós temos que escutar a nossa alma. Nós não temos que escutar o cérebro, não temos que escutar o corpo. O corpo é que dá essas emoções, sensações aí de raiva, medo, sabe? A pessoa fala, nossa, vou afastar do centro, porque a pessoa falou isso para mim. Nossa Senhora, ela não devia nem ter vindo se quer surpreender. Nem ter vindo. Por quê? Porque ela não é digna de figurar entre os alistados de Jesus Cristo. Como que a pessoa pode ficar listada no caminho de Jesus Cristo, sendo que se ela está dando mais valor a uma coisa que ela escuta, que é relativa, é substrata, é ilusória, do que a obra de Jesus Cristo em toda a sua plenitude? Sabe? Quando eu escuto, recebo mensagem, quando pessoas me falam, quando pessoas me ligam, quando pessoas, sabe, eu vejo o tamanho da importância, da minha importância, perante a obra, não o tamanho do Geraldo Magela, que é uma criancinha, que é um grão de areia, mas o tamanho da obra que eu faço parte. Eu sou, nossa, que Deus foi que te mandou aqui, tu estava pensando em suicidar hoje. Escutei isso semana passada. Compreende isso? Outra pessoa, meu Deus do céu, não tinha nada para comer, chegou até a cesta básica. Compreende isso? Olha a importância. E assim, são dezenas e centenas de situações que a gente escuta, passa, né, no mês inteiro e no ano, centenas e milhares de coisas que a gente sabe que está acontecendo. Então não somos nós, mas nós temos que ter consciência. E para nós precisamos ter, né, a disciplina básica de um cristão. B. Creio que ainda não compreendemos bem tudo quanto podemos sobre os espíritos impuros, ou antes, que ainda não sabemos servir-nos dos tesouros que Deus nos pôs nas mãos. Essa afirmação é de uma modernidade a toda prova. Apesar de tudo o que recebemos e sabemos, graças ao trabalho incansável dos espíritos superiores e dos médiuns dedicados, ainda não compreendemos bem tudo quanto podemos sobre os espíritos sofredores, e mais do que isso, não sabemos utilizar e temos desprezado recursos inestimáveis, dentre eles a corrente magnética. C. Sabemos ainda que uma descarga fluídica feita sobre um obsedado por vários espíritos, por meio da cadeia magnética, pode romper o laço fluídico que o liga ao obsessor e torna-se para este último um remédio muito eficaz, provando-lhe a sua impotência. Quando o senhor Peirani comenta no relatório que se utilizava das cadeias magnéticas no tratamento das obsessões, o codificador sabia naturalmente que ele se referia ao método empregado e desenvolvido pelos magnetizadores. Em nenhum momento, em suas observações, discorda, escreve algo contrário, mostra inconvenientes ou despreza. Pelo contrário, analisando a terapêutica desobsessiva empregada, em sentido global, ele comenta que a maneira
era notável e instrutiva, chamando a atenção para os resultados, dizendo inclusive que, ulteriormente, em artigo especial, voltaria ao assunto. Está aí mais uma comprovação direta e clara do emprego das cadeias magnéticas na terapêutica desobsessiva. O método não é novo, há mais de 2 séculos está materializado entre nós com resultados inquestionáveis. A diferença é que hoje sabemos também que se os espíritas reunidos forem igualmente médios de incorporação, auxiliados por passistas em ações humano-espirituais, coordenados por um dirigente consciente do seu dever, unificados em uma mesma vibração, poderão, além de romper por descarga fluídica os laços que unem o obsessor e o obsediado, tratar a ambos, não só a um, mas a vários, quebrando laços, reajustando corpos físicos e perispirituais, doutrinando e evangelizando, dando um remédio moral eficaz e adequado aos sofredores de ambas as dimensões da vida. Olha que extraordinário. Isso é tão simples, porque assim, a gente vê como foi a nossa energia elétrica. Você tela um córregozinho, né? Um pequeno rio, aí eles pegam e colocam lá para fazer a captação da energia elétrica, né? Numa hidroelétrica. Aí capta lá determinado potencial de energia e ela só acende 1 a 2 lâmpadas. Nós podemos falar hoje da grandeza da tecnologia solar. Aí você põe lá 1 a 2 placas, você acende quantas lâmpadas? Você põe 3 placas, você põe 4, você põe 5, você põe 10, você põe 20, você põe 30, aí você coloca, acende. Você pode ter geladeira, televisão, frigobar, você pode ter chuveiro, e falar, mas tem muita? Não, então posso atender o vizinho, fulano, beltrano e ciclano. Aí você começa a distribuir. Por quê? Distribuir o que os fatores de energias que está fazendo um bem na vida inteira, porque foi uma somatória das mesmas placas, com o mesmo sentido, mesmo propósito, mesma direção. Assim é o médium, assim é a casa espírita, assim são os médiums no trabalho. Né? Uma coisa que nós temos que entender, olha, que a obediência não quer dizer concordar. É 2 coisas totalmente diferentes uma da outra. Então, se nós temos um trabalho extraordinário, aí, olha, o Geraldo não é o Einstein do Centro Espírita Recanto da Paz. Então, eu coordeno o trabalho, por isso que chama coordenação. Ah, mas aí um tem uma visão maior do que a que eu estou tendo, que eu estou enxergando. Ele pega, discorda da forma, mas não discorda da causa, do propósito. Eu falo, olha, será que assim seria melhor? Não. Vamos analisar. Olha, analisou, muito melhor. Abandona a que estava até aquele dia e insere aquela nova. Isso não é discordar, isso não é desobedecer, isso é apenas aprimorar. O Espiritismo não é assim? Não está à base do Espiritismo? O Espiritismo não decretou tudo? Em toda e qualquer época da humanidade ele está aberto a transformações? Isso é a grandeza. Isso não quer dizer desobedecer. Eu estou desobedecendo o Evangelho se eu não concordar com alguma forma do Espiritismo? Não. Eu sou obediente ao Evangelho porque eu obedeço a Jesus Cristo. Eu sou humilde a Jesus Cristo. Agora eu posso. Isso é a grandeza da lei de Deus. Você sabe qual que é a grandeza da lei de Deus? A lei é única, mas a forma que nós podemos fazer, interpretar a lei, elas são de infinidade. Ela é infinita. Você sabe por que é infinita? Porque a cada dia nós estamos crescendo, melhorando. A formiga atende às leis de Deus. O Einstein atendeu às leis de Deus. Qual a diferença dos dois? Todos os dois eram obedientes. Mas eles fazem de forma diferente. Entenderam aí? Não sai do objetivo, do princípio. Então, na corrente magnética, nós temos um caminho. Se eu saio daquele caminho, eu estou discordando do caminho. E não estou sendo obediente. Ah, mas por quê? Qual a causa que eu saí daquele caminho? Por quê? Por orgulho? Por fariseu? Por dogma? Ou por conhecimento? Ou porque eu sou um espírito mais evoluído? Ah, se eu sou um espírito mais evoluído, então deixa eu passar para a direção, a nova forma de agir, essa forma melhor. Pronto, vamos passar? Vamos fazer análise? Vamos estudar? Está baseado dentro da condição da casa, dos medianeiros? Vamos fazer um experimento? Deu certo? Melhorou? Salvou muito mais gente? Então é esse. Aquele ficou como aprendizado. Hoje a corrente magnética é diferente de Mesmer? Não, é a mesma. A única coisa que fez que os médicos foram evoluindo e não concordaram com, obedeceram, mas não concordaram com o magnetismo dos minérios. Eles compreenderam que o magnetismo está dentro dele. Que o magnetismo animal é muito maior do que o magnetismo mineral. Mesmer colocava as pessoas a empurrar, né, em como se fosse aqueles moços de engenho, rodeando, empurrando e mexendo uma talha, né, aquelas bacias
pequenos metais para produzir o magnetismo mineral. Aí descobriu, né? Com o processo descobriu que eu tenho magnetismo. E o animal, o magnetismo meu é animal. E quando o magnetismo animal, secundado pelo magnetismo espiritual, ele é maior que qualquer coisa que existe no universo. Compreende isso aí? Foi esse magnetismo que Jesus usou para transformar a água em vinho, para levantar o paralítico, para curar o cego. O que ele fez quando ele foi curar o cego? Cuspiu no chão. Pegou terra, cuspiu. Por quê? Porque naquela hora ele precisava obedecer todos os elementos. Porque a energia que estava no cego era materializada, obsessiva materializada. Ele precisava então de todos os elementos que precisaria encontrar sintonia com aquilo que o cego estava. Compreendeu isso? Mas tem situação. Então, isso não é discordar, mas Jesus Cristo podia ter posto a mão, podia, mas ele ia estar desobedecendo às leis de Deus. Então ele fez de uma forma obedecendo às leis de Deus, mas de uma forma diferente. Entendeu aí? Compreendeu aí? Lá no paralítico ele não mandou levanta? Ele não cuspiu no paralítico, né? Ele não pegou terra, não pegou água. Você está entendendo isso? Então nós temos essa grandeza. Olha, nós somos livres, mas precisamos ser obedientes. Discordar, nós precisamos discordar compreendendo o fim e o objetivo. O princípio, causa, o fim e o objetivo. Entre causa e finalidade, o meio é nós que decidimos. Agora, se eu, no meio, estou discordando da causa ou teimando com o objetivo, a metade aqui sou eu que estou inventando, vai dar errado. Eu prejudico toda a obra. Entendeu? Você quer a grandeza? Igual marido e mulher, não precisa estar de pleno acordo todo o tempo. Precisa? Não, se tiver, fica chato. Logo separa. Você já pensou que chato, um conversando a mesma língua que o outro? Mas os dois precisam concordar no sentido de família. Não é assim? Compreendeu aí a grandeza? É isso. Agora, quando um quer impor a vontade sobre o outro, acabou, filho. O outro silencia. E nesse silenciar do outro, transforma-se em rebeldia e agressão, que está massacrando, está aprisionado. Acabou o casamento. Deus que estejam juntos, acabou o casamento. Assim é o trabalho no centro espírita, assim é o trabalho na corrente. Assim é o trabalho na direção de paz, mediúnica, não é? Então está todo mundo, vamos empurrar o carro pelo mesmo rumo, vamos, todo mundo empurra. Ninguém faz força, o carro pega a velocidade rápida. Vamos empurrar o carro para todo lado, eu quero ir para cá, vai lá para o outro lado, começa a empurrar. Aí alguns empurrando para cá e o outro para cá. Não, eu concordo com aquilo lá, vou empurrar para lá também. Todo mundo morre cansado e o carro não sai de lugar. É isso. D. Sabemos igualmente que todo encarnado, animado pelo desejo de aliviar o seu semelhante, agindo com fé, pode por meio de passes fluídicos, se não curar, ao menos aliviar sensivelmente um doente. O atendimento dedicado aos pacientes encarnados em vários momentos, principalmente na hora do passe, a ele ministrado durante os trabalhos, corresponde às mesmas conclusões detectadas pelos dirigentes da Sociedade de Bordeaux, acrescentando: sabemos que a gama de enfermidades passíveis de tratamento incluía a doença obsessiva. Da mesma forma, nem sempre podemos auxiliar na cura completa, mas sempre poderemos aliviar. Termino as sessões de quinta-feira fazendo notar que nenhum espírito obsessor continuou rebelde. Todos aqueles de que nos ocupamos terminaram reconhecendo seus erros, abandonaram suas vítimas e entraram em melhor caminho. Para a desobsessão por corrente magnética, resultados semelhantes poderão ser alcançados. O número de beneficiados é que irá variar enormemente pela ausência da doutrinação verbal e pela presença da doutrinação mental. Os espíritos em falanges acabarão reconhecendo os seus erros e as suas condições, abandonando as suas vítimas ou algozes, entrando em melhor caminho, sendo conduzidos a postos ou colônias espirituais, ou permanecendo nos ambientes psíquicos das casas espíritas para a continuidade do tratamento. Os encarnados aliviados poderão, em melhor condição, mudar os seus hábitos morais, mentais e espirituais, reajustando-se para novos e úteis passos, burilando e enriquecendo a existência. É aquele negócio de presunção, né? Eu lembro muito bem, quando eu tinha 16 anos, a pessoa estava com muita dor de cabeça perto de mim, e eu pensei, eu não tinha experiência, não sabia nada espiritualmente, eu era pior que uma pedra. E eu pensei, meu Deus do céu, né? Podia me dar uma energia para curar essa pessoa. E pus a mão na cabeça dela, né? E ali eu não sabia nem rezar, não sabia nem o que fazer, eu só sabia que eu queria curar a cabeça dela. Passou
algum tempo, 1 hora e meia, 2 depois, eu falei, a cabeça melhorou, não, tá doendo demais da conta. E eu fui embora com a minha cabeça pegando fogo e doendo também. Eu só tinha presunção. Eu tinha uma vontade muito grande de curar a cabeça dela. Mas eu não tinha qualidade nenhuma para curar nada. Porque eu também era enfermo. Então, ser médico não quer dizer isso. Eu tenho uma vontade danada, até chora ali no pé do paciente. Mas se não houver preparo, isso nada vale. Se não fizeram os deveres de casa, as obediências, aquilo que dissemos no início desse estudo, dessa nossa reunião tão sublime, sabe? Aquilo que nós, na nossa casa, nós entendemos, nós trabalhamos com forças telúricas. Se nós não mandar o pé na terra, se nós não ficar debaixo de árvore, não abraçar a árvore, se nós não tiver uma disciplina de prece, de oração, de meditação, nós não conseguiremos. Porque isso é igual ao hospital. A espiritualidade maior fazem triagens. Você vai no hospital, você fala assim, olha, vai aqui no postinho de saúde, aí o postinho de saúde fala, não, você vai lá para o hospital do coração. Encaminha lá para o hospital do coração. O cara está tendo estado de loucura obsessiva. Ele vai fazer no hospital do coração? Não vai fazer nada. O que eles lá vão fazer com ele? Nada. Eles não sabem o que está acontecendo. Eles podem dar um paliativo para ele. Aí vai o outro. Aí fala assim, não, você vai lá para o Bacilo Schuppert. Vai lá. Encaminhou o cara para o Bacilo Schuppert. O cara está com problema no coração. Chega lá no Bacilo Schuppert, fala, o que está acontecendo? Estou com esse sintoma, mas isso é coração. Mas nós não sabemos nada do coração. Nós não sabemos nem qual remédio você tem que tomar, não sabemos nem qual procedimento tem que fazer. Compreendeu aí? Então tudo é triado. Quem vem à nossa casa, o Centro Espírita Recanto da Paz, são aqueles triados nas últimas instâncias das problemáticas psíquicas, emocionais, existenciais e físicas. Veja só as fichas de tratamento. Veja lá, é pouquinha ficha, mas atrás daquela ficha tem um batalhão, uma multidão de acontecimentos. Vem um homem com câncer em 4 lugares. 4 cânceres em lugares diferentes. Compreende? E assim vem tantos outros, com tantos sintomas, e vão se melhorando. E não se curam, os que não se curam, por quê? Porque não obedecem. Porque só fica no meio do caminho. A hora que dá aquela melhorada, faz igual aqueles 10 leprosos, né? Só um que foi curado, não é? Foi assim que Jesus falou. É isso. Porque, na verdade, a maioria está querendo ficar livre dos sintomas, não querem modificar as causas. É a danada da presunção, né? Então, se nós não tivermos a boa vontade, é o princípio, é o início, é a vontade. Eu quero ser um cristão, eu quero ser um trabalhador, eu quero ser um instrumento para aliviar a dor e o sofrimento do outro. Olha, a primeira coisa que você tem que entender, você vai passar muita dificuldade. Não, mas eu quero, eu vou fazer meu sacrifício. Aí as dificuldades do sacrifício que fazem são quais? Morais e lazer. Orgulho e vaidade. São as dificuldades morais. São o sacrifício do orgulho e da vaidade. Alguém tem que fazer algum sacrifício pessoal hoje? Nada. A não ser abrir mão de alguns momentos de lazer da sua existência. Agora fala assim, não, eu quero ser só paciente. Ele terá dificuldades? Sim. Muito maiores do que um trabalhador espírita. Se nós vermos as condições das dores, do sofrimento, eu e o Rony fomos em velório do Covid, só nós dois que chegamos perto do caixão. Minha própria esposa que dormia com ele não chegou. Não é, Rony? Todo mundo morrendo de medo. Por que eles estavam morrendo de medo? E quando acontece dentro da casa deles? E quando acontece no desencarne dentro do seio familiar deles? E quando acontece os problemas de doença e enfermidade que acontece com todo mundo? Sofre 10 vezes mais do que nós, porque não tem o respaldo da compreensão, da aceitação, da resignação, da obediência às leis divinas. Entende? Então eu não vejo, muita gente fala, mediunidade é pesada. Eu sou pesado para os outros. Sou pesado para os espíritos dela. Para mim não. Pesado era antes de eu trabalhar na mediunidade. Que eu acontecia as coisas e eu não sabia o que estava acontecendo e não tinha antídotos. Qual antídoto que eu tinha? Encher a cara? Qual antídoto que tinha? Comprimidos que não chorava? Nada. Hoje não. Hoje com a prece, com a oração e com a resignação de aguardar o tempo devido pelos processos energéticos. Cada qual é cada qual. Então tem coisas que é 3 minutos, tem coisas que é 3 dias, tem coisas que é 3 meses. Vamos aguardar.
não é?